todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nós vamos analisar aqui o capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 24 de Mateus, vamos fazer esta pergunta. Aliás, o nosso estudo se fundamenta nesta pergunta. A igreja e o arrebatamento estão presentes no capítulo 24 de Mateus? Repito, a igreja e o arrebatamento estão presentes no capítulo 24 de Mateus? Pois bem, os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles negam peremptoriamente que esteja presente a igreja no capítulo 24 de Mateus. Bom, de acordo com os pré-tribulacionistas, o capítulo 24 de Mateus, ele traz um sermão profético destinado para a nação de Israel. Então, o capítulo 24 de Mateus, para os nossos irmãos pré-tribulacionistas, foi destinado para a nação de Israel. Ou seja, no capítulo 24, principalmente a partir dos versículos 15, o que nós temos é as dores de parto para a nação de Israel bem antes da vinda de Cristo. É assim que os nossos irmãos pré-tribulacionistas veem o capítulo 24 de Mateus. Ok? Bom, nós vamos fazer aqui uma análise e vamos aqui mostrar a partir de uma ótica pós-tribulacionista pré-milenista, ok? Eu estou falando com vocês, quem está falando com vocês aqui é um pós-tribulacionista pré-milenista. Então eu vou mostrar para vocês que o capítulo 24, sim, nós podemos encontrar e de fato encontramos a igreja e o arrebatamento no capítulo 24 de Mateus. Bom, essa discussão que eu vou trazer para ela, eu tomei como base este livro aqui, ó. Quando a trombeta soar. É um dos melhores livros que eu já li até agora, dos pré-tribulacionistas, ok? E a minha discussão ela vai ser pautada no capítulo 12 deste livro, tá certo? Ó, a igreja e o arrebatamento são mencionados em Mateus 24. Bom, o nosso irmão pré-tribulacionista, diga-se de passagem que o comentarista aqui deste capítulo, Stanley de Townsend, ele argumenta, como todos os pré-tribulacionistas, que no capítulo 24 de Mateus, nós não podemos ver a igreja e o arrebatamento. Ok? Bom, então eu vou escolher aqui uma passagem que é crucial para a nossa discussão. Esta passagem aqui, ela vai determinar se a igreja e o arrebatamento estão ou não estão presentes. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, diz assim, ó. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bom, aqui eu já começo a lhe dizer o seguinte, o que é que vai definir se a igreja está ou não está presente aqui no capítulo 24? Esta palavra bem aqui, ó, escolhidos. Versículo 31, vou ler mais uma vez. Ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, ou dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É exatamente a palavra escolhidos, no grego, eklektoi, ok? Que vai dizer para nós se a igreja está ou não está presente no capítulo 24 de Mateus. Ok? Antes de nós definirmos, a partir da palavra escolhidos, eu quero fazer aqui algumas observações. Ora,
Jesus Cristo, venha comigo em Mateus capítulo 23, versos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ora, Jesus Cristo aqui, ele está profetizando a destruição da cidade de Jerusalém. Ora, tendo isto em mente, nós não podemos, de fato, separar o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 da destruição de Jerusalém, bem como do povo judeu. Ok? Qualquer um pós-tribulacionista, eu sei que existe, que queira desconectar o sermão de Jesus escatológico em Mateus 24 do povo judeu, ele comete um erro crasso. Ele está deslizando. Ok? Vamos continuar. Mateus 24, em seguida. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, primeiro Jesus, ele profetizou o quê? No capítulo 23, entre os versos 37 a 39, ele profetizou sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Aqui no capítulo 24, a profecia dele agora se dirige para o templo dos judeus. Então, a partir daqui, a gente precisa ter em mente isso, que o discurso do capítulo 24, ele tem a ver com a nação de Israel, ok? Ele tem a ver com o povo judeu, certo? Então, aqui, ó. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, é óbvio que aqui Jesus Cristo ele está profetizando a destruição do templo. Assim como ele profetizou a destruição da cidade de Jerusalém. Em Mateus 23, 37 a 39. Aqui em Mateus 24, 1 e 2, ele profetiza a destruição do templo dos judeus. Ok? Agora vamos continuar aqui. No Monte das Oliveiras, mais uma coisa aqui que eu quero dizer, ó. Não, vamos continuar. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Bom, veja que este discurso de Jesus aqui, escatológico, ele está transmitindo para quem? Ouça, para os discípulos. Vamos voltar aqui, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos estavam a sós com Jesus aqui. Jesus ia se retirando e os discípulos se aproximaram de Jesus. Ele, porém, lhes disse para quem? Para os discípulos. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele quem? Os discípulos, onde em particular. E lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, a partir daqui eu quero que você preste bem atenção. Quem era o público de Jesus aqui? Quando Jesus ele deu este sermão no capítulo 24, para quem é que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando para toda a nação? Não. É claro que o discurso dele tem a ver com a nação de Israel. Isso ninguém nega. Mas Jesus ele estava discursando aqui ao público abertamente? Não. Ele ia saindo do templo, seus discípulos o acompanharam, certo? Então, em particular, versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Então, os discípulos em particular se aproximaram de Jesus. E quem são esses discípulos? Vamos aqui para Marcos capítulo 13. Olha o que Marcos 13 aqui diz.
Ó, no Monte das Oliveiras, 13:3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André, 4, lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Ok? Então, o mesmo sermão, de forma mais abreviada, obviamente por Marcos, mas em alguns momentos mais detalhado, ele é narrado. O sermão de Mateus e Marcos, trata-se do mesmo sermão. Então, os discípulos que chegaram em particular para Jesus foi Pedro, Tiago, João e André. Então, eu quero só que você guarde isto em mente. Para quem Jesus discursou? Para a nação de Israel? Não, para um grupo de discípulos. Pedro, Tiago, João e André. Em particular. Ok? Em particular. Então, vamos lá. Os destinatários originais deste sermão aqui foram os discípulos. E o que eram os discípulos? Aí os pré-tribulacionistas eles vão dizer que eram judeus. Eram judeus, sim. Mas será que os discípulos eram apenas judeus? Não. Os discípulos eles eram judeus cristãos. Eles eram judeus seguidores de Jesus Cristo, que acompanhavam a Jesus. Então, tem que ser feita esta observação. Os judeus, ou melhor, os discípulos, eles eram judeus, assim como o próprio Jesus era um judeu. Só que os discípulos não eram simplesmente judeus, eles eram judeus, seguidores de Jesus Cristo. Logo, o povo destinatário do sermão de Jesus aqui, para quem Jesus destinou o sermão, mesmo envolvendo a nação de Israel, mesmo sendo um sermão que se voltava sobre a destruição da nação de Israel e do templo, mas os ouvintes do sermão de Jesus foi Pedro, Tiago, João e André. E visto que Pedro, Tiago, João e André eram judeus cristãos, então eles representam quem? A igreja. Pedro, Tiago, João e André, eles não representam a nação de Israel. Eles representam a igreja. Pedro, Tiago, João e André representa quem? Repita comigo. Representa a nação de Israel? Não. Pedro, Tiago, João e André representa a igreja. Ok, queridos? Outra coisa que nós precisamos analisar. O sermão do capítulo 24 de Mateus, ele fala de uma grande tribulação sobre a nação de Israel? Sim. No capítulo 24 de Mateus nós temos a destruição da cidade e do templo? Sim. O capítulo 24 ele começa exatamente com a destruição do templo. E como eu mostrei para vocês em Mateus 23, versos 37 e 39, nós temos a destruição da cidade. Quero só lembrar para vocês que essa divisão de capítulo, vocês já devem saber, ela não faz parte da Bíblia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Na verdade, o que nós temos no capítulo 23 e 24 é apenas um sermão. Então, Jesus, ele em Mateus 23, versos 37 a 39, ele fala da destruição da cidade e ele sequencia com a destruição do templo. Certo? Então, é claro que o sermão que nós temos em Mateus 24 ele tem a ver com o povo judeu. Mas será que a profecia de Jesus em Mateus 24 focaliza apenas a destruição do povo judeu? Será que a profecia de Mateus 24, quando fala da grande tribulação como nunca houve, ela olha apenas para a nação de Israel? Será que a grande tribulação, como nunca houve, repito, em Mateus 24, ela é destinada apenas para a nação de Israel? E se eu lhe disser que sim? Pasme, talvez você nunca viu um pós-tribulacionista dizer, mas e se eu lhe disser que sim, que a grande tribulação, como nunca houve em Mateus 24, ela é destinada apenas para o povo judeu? Pois ela é destinada apenas para o povo judeu. Aí você pode dizer, opa, professor, eu estou começando a gostar aqui do seu vídeo. Eu acho que o senhor está mudando de ideia aos poucos agora. O senhor está começando a falar a mesma língua dos pré-tribulacionistas. Ora, onde é preciso eu falar de acordo com os pré, eu falo. Porque, na verdade, eu não estou falando
a linguagem dos pré-tribulacionistas. Eu estou falando a linguagem do autor sagrado, a linguagem bíblica, ok? Vamos lá, mas continuemos. Mateus capítulo 24, versículo 9. Outra coisa que eu quero te fazer ciente. Eu estou pegando aqui o capítulo 24 e eu estou analisando o capítulo 24 sob um viés escatológico futurista, ok? Se você é um preterista, um historicista, esqueça, meu irmão. Não estou levando por esse lado. Não estou desconsiderando totalmente a linha de pensamento preterista, historicista, idealista. Isso não existe agora neste sermão que eu estou dando, ok? Eu estou aqui considerando o capítulo 24 de Mateus apenas sob uma ótica futurista. E aí, dentro do campo futurista, nós temos 3 escolas principais, que são pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Essas 3 escolas, elas interpretam Mateus 24 do ponto de vista futurista. E é sob esta ótica que eu aqui estou considerando, apenas sob esta ótica, que eu estou considerando Mateus 24. Então, apague da sua mente qualquer passado, ok? Se você é preterista e está me ouvindo, apague de sua mente isso. Não, nem vai perder tempo me questionar, professor, mas do ponto de vista preterista eu não vou considerar isso, e nem historicista, ok? Então vamos lá, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros, levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, os pré-tribulacionistas, que eles mesmos dizem que a igreja não está aqui no capítulo 24, mas eu quero lhes dizer, e é assim que a gente tem que refutar o pré-tribulacionismo, pulando na mesma canoa deles. Bom, se eles veem o capítulo 24 apenas como totalmente futuro, vamos aqui mergulhar juntos. Eu estou indo nesta onda, capítulo 24 de Mateus, apenas para frente, nada de passado. Então, quem é que está em foco aqui nos versículos 9 a 14? É a nação de Israel? Não, senhores. Quem é estes aqui? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem é que está em foco aqui? É a nação de Israel? Não. É a igreja representada por Pedro, Tiago, João e André. Estas palavras aqui, meus irmãos, preste bem atenção, Mateus 24, versos 9 a 14, isto não é destinado à nação de Israel. Quem é que vai passar por perseguições aqui? É a nação de Israel? Preste bem atenção, Mateus 24, versos 9 a 14, não é a nação de Israel que vai passar por perseguições. Vou ler mais uma vez aqui para você. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ok? Então, estas palavras aqui, elas são dirigidas para a igreja. Como eu estou interpretando do ponto de vista futuro, eu quero lembrar que esta perseguição aqui, certo? Que é para a igreja, ela começa pelo povo de Israel. É o povo de Israel quem vai perseguir a igreja, vai levar os gentios a perseguirem a igreja. A igreja ela será, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui inclui a nação de Israel. Os cristãos nos últimos dias, aqui é a profecia de Jesus, serão odiados de todas as nações por causa do nome de quem? De Cristo, por serem cristãos. Então é o povo, é a igreja, são os cristãos que serão atribulados, que serão perseguidos por todas as nações, por causa do nome de quem? De Cristo. Vamos lá. Mateus capítulo 24 e versículo 15. Agora chegou a vez da nação de Israel. Veja que Jesus Cristo primeiro ele mostrou que a igreja ela passará por tribulações, ela será odiada de todas as nações por causa de quem? Do nome de Cristo.
Mas agora a profecia ela vai se voltar para a nação de Israel. Quando, pois, embora a igreja ainda permaneça em foco. Vou explicar aqui para vocês. Quando, pois, virdes, quem é que veio aqui? A nação de Israel? Não, continua sendo a igreja. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é este abominável da desolação? Ora, o abominável da desolação aqui, tá certo? De acordo com os pré-tribulacionistas, é a estátua do anticristo no templo de Jerusalém. Ok? É a estátua do anticristo no templo de Jerusalém. Outros pré-tribulacionistas dizem que é o próprio anticristo tomando assento no templo de Jerusalém. Do ponto de vista do autor sagrado, e isso eu posso falar agora, do ponto de vista do autor sagrado, mesmo a gente olhando para o futuro, mas do ponto de vista do autor sagrado, este abominável da desolação é uma referência ao exército de Roma, que esmagará, que sitiará a cidade de Jerusalém nos últimos dias, porque é isso que o autor tem em mente. O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, ele está falando aqui dos exércitos de Roma sitiando a cidade de Jerusalém. Quando os discípulos, os cristãos que estiverem na Judéia, e aqui a partir daqui eu peço muita atenção sua, os cristãos que estiverem na Judéia, quando eles virem o abominável da desolação, que é o exército romano, no lugar santo, que é na Judéia, na cidade santa, ou seja, na Terra Santa, quando eles verem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que é a Terra Santa, então os que estiverem na Judéia, vejam então que a tribulação ela não é aqui mundial. Esta tribulação aqui ela não é mundial. Ela é localizada, ela se abaterá contra quem? Contra o povo de Israel. Antes que eu comece aqui, eu quero reforçar minha interpretação aqui sobre os exércitos de Roma. Certo? Por onde? Lucas capítulo 21. Ó. Lucas capítulo 21, 20. 21, 20. Quando, porém, virdes... Aqui é o mesmo sermão, com outras palavras, mas é o mesmo. Quando, porém, virdes Jerusalém, ó, no lugar de lugar santo, ele coloca aqui Jerusalém. Ó. Quando, pois, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, no lugar de abominável da desolação, Lucas, ele interpreta a expressão abominável da desolação, ele coloca exércitos. Então, quando, porém, virdes, quem verá? A igreja, que estará na Judéia. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, quem estará na Judéia? A igreja. Aqui é contemplado a igreja. Quando os exércitos romanos começarem a sitiar Jerusalém, a igreja que se encontra na Judéia, qual é o recado de Cristo para ela? Aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias serão de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aqui é uma tribulação sobre a nação de Israel. Porque haverá grande aflição na terra, ou seja, na terra de Israel. E ira contra este povo. Que povo? O povo judeu. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ora, meu irmão, tenha em mente uma coisa. Eu desprezei aqui, eu quero que você entenda isso, eu desprezei aqui toda e qualquer aplicação histórica para isso. Ok? Então, eu estou olhando aqui para os capítulos 24 de Mateus, e por onde eu andar aqui em Lucas e talvez em Marcos, todos esses sermões, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles apontam para uma mesma coisa. Então eu estou desprezando aqui o passado, estou olhando apenas para o futuro. Ok? Então o lugar santo, o abominável da desolação, é o exército romano. O lugar santo é Jerusalém, sitiada pelo exército romano.
Então vamos voltar aqui para Mateus 24. 27. E quem estiver sobre... Aliás, 24, 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ora, quem é que recebe a instrução aqui para fugir para os montes? É a nação de Israel? Não, Senhor. Quem está recebendo a instrução para fugir para os montes, quando os exércitos inimigos de Roma sitiaram Jerusalém, quem é que está recebendo a instrução? Não é a nação de Israel. Ao contrário, a nação de Israel ela será alvo da ira de Roma. Então, se a nação de Israel será alvo da ira de Roma, quem é que Cristo tem em mente aqui quando está instruindo para fugir? É a igreja, irmãos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ora, por que o inverno, por que a fuga não deve acontecer no sábado? Então veja que a presença do sábado aqui tem a ver com o povo judeu. Logo, esta tribulação aqui, ela será, ou ela se abaterá sobre a nação de Israel. E quem é que está recebendo a instrução para fugir? É a nação de Israel? Não. É a igreja. Ok? Orai para que a vossa fuga de quem? Da igreja que estiver na Judéia, não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos aqui, queridos? Os pré-tribulacionistas dizem que é a nação de Israel negativa. Os escolhidos aqui são exatamente os judeus cristãos. Os escolhidos aqui é exatamente representado, é a igreja representada por Pedro, Tiago, João e André. Os escolhidos aqui são os mesmos perseguidos nos versículos 9 a 14. Os escolhidos ou eleitos, no grego eklektoi, aqui é a igreja, que estará presente no período da grande tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Esta grande tribulação aqui é descrita a partir de Mateus 24, 15, até onde nós estamos. Esta grande tribulação, na verdade, ela é uma manifestação da ira de Deus. Sobre quem? Sobre a nação de Israel. Então, da ira de Deus, a igreja ela escapará. Que fique isto bem claro. A grande tribulação aqui descrita em Mateus capítulo 24, 15 em diante, é uma manifestação da ira de Deus. Contra quem? Contra o povo judeu. A igreja ela experimentará desta ira? Não. Ela é orientada a fugir. Cristo aqui está dizendo, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E ele diz, mas orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que é que a nação de Israel não foi destruída? Por causa da igreja que estava presente naqueles dias. Que Mateus ele está dando a razão. Por que é que a nação de Israel não foi destruída? Por causa dos escolhidos que estavam no meio dela. Quem são os escolhidos? Os judeus? Judeus, mas são judeus cristãos. Escolhidos aqui são judeus cristãos. E aqui é onde nós vamos agora analisar a palavra escolhidos. Os pré-tribulacionistas dizem que os escolhidos aqui são os judeus. Nós dizemos que são judeus cristãos. E provamos em todas as circunstâncias que nós temos no Novo Testamento, onde aparece a palavra escolhidos ou eleitos. No Novo Testamento, a palavra escolhido ou escolhidos ou eleitos, sempre no Novo Testamento, escolhidos ou eleitos, refere-se à igreja, aos cristãos, nunca à nação de Israel. Quero repetir aqui em bom som. A palavra escolhidos ou eleitos dentro do Novo Testamento sempre aponta para a igreja, para o povo cristão e não para a nação de Israel. Professor, mas nunca se aplica aos judeus? Se aplica a judeus
cristãos. Como é o caso aqui, ó. Os escolhidos aqui quem são? Judeus cristãos. É isso que Mateus tem em mente, judeus cristãos. São judeus cristãos que estão em mente aqui, não simplesmente judeus. Ok, queridos? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, por causa da igreja, é que Israel não foi destruída. Por causa dos judeus cristãos, é que Israel não veio ser riscado do mapa. A nação de Israel, ela deve saber isso, que de acordo com o sermão de Jesus aqui, Israel só existe ainda como nação por causa do povo cristão que existe no meio desta nação. Israel só não foi riscado do mapa por causa dos cristãos. E futuramente Israel só não será riscada totalmente do mapa por causa de um povo eleito que existe lá no meio, que chama-se os cristãos. Caso a nação não tivesse nenhum cristão, você pode ter certeza que ela seria riscada do mapa. Vamos lá. Bom, já que eu expliquei aqui que são os eleitos, então aqui eu vou dar a minha resposta taxativa. A igreja está ou não está presente no capítulo 24? A igreja arrebatamento está presente. E aqui eu vou lhe mostrar. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, coloque isso tudo para o futuro, viu, irmão? Esqueça o passado, coloque tudo para o futuro. Ok? Eu quero que você canalize isso. Eu estou meditando aqui no capítulo 24, eu estou seguindo aqui a mesma trilha dos futuristas. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então o que vai acontecer depois da grande tribulação? Vai acontecer sinais no sol, na lua e nas estrelas. Grave bem isso, depois da grande tribulação, depois que passar o período de grande tribulação, que se abaterá sobre a nação de Israel, porque é isso que nós estamos tratando em Mateus 24, essa grande tribulação que ela não é mundial, aqui em Mateus 24 ela não é uma grande tribulação mundial, ok? A grande tribulação descrita em Mateus 24, 15, até onde nós estamos descrevendo aqui, lendo, ela é uma grande tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel, como uma manifestação da ira de Deus. Mas a igreja ela estará presente aqui na terra. Então, depois de passar a grande tribulação sobre o povo de Israel, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que mais? Depois desses sinais, o que vai acontecer? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra aqui, da terra de quê? Da terra da Judéia. Está falando aqui, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos ou eleitos. Então, mais uma vez, nós temos aqui a palavra escolhidos. Os escolhidos aqui são os mesmos escolhidos de Mateus 24, 22. E eles reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, quem são os escolhidos aqui em questão? São cristãos, são judeus cristãos, que estarão aqui na terra durante o período da grande tribulação que se abaterá sobre a nação de Israel. Esta grande tribulação aqui, que nós lemos em Mateus 24, 15 até aqui, ela é destinada apenas sobre a nação de Israel e não sobre a igreja. Que fique isto bem claro. Repito, a grande tribulação em Mateus 24, 15 até onde eu li aqui, ela é destinada apenas para o povo judeu, não para a igreja. Professor, então a igreja não vai passar por perseguições? Vai, e Cristo já mostrou isso aqui, Mateus 24, 9. Ó. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você sabia que o povo judeu aqui está entre aqueles que matarão os judeus? Você sabia disso? Ó, então sereis atribulados. Quem vai atribular a igreja? Vai começar pelos judeus. E vos matarão quem que vai matar os cristãos? Os judeus. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, a tribulação contra a igreja começa pelos judeus
e se estende por todas as nações. Serão os judeus os primeiros a perseguir a igreja, depois as nações. Por causa dos judeus, elas perseguirão a igreja. Ok, queridos? Então, está provado aqui o quê? E ele enviará os seus anjos, ele que em Cristo, com rijo clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, ou seja, a igreja, os cristãos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, está em foco aqui a vinda de Cristo depois da grande tribulação, depois dos sinais, que é depois da grande tribulação, está em foco a vinda de Cristo, depois da saída de Cristo do céu, está em foco o quê? A reunião da igreja, dos eleitos, desde os quatro ventos, das extremidades da terra até as extremidades dos céus. Então está em foco aqui a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, dê aquele like, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.